meu nome é Ana e sejam muito bem-vindas ao canal Garota Potencial. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o quão importante as abelhas são para o mundo, o que fazer em caso de enxame, suas curiosidades, o quão importante elas são para as plantas e o que acontece caso ela entre em extinção. Então, já deixa seu like, ativa o sininho das notificações e caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve agora. Agora, chega de enrolação e bora pro vídeo! Bom, pessoal, as abelhas são extremamente importantes tanto para as plantas quanto para nós, humanos. Mas então, para que ocorra um equilíbrio na natureza, os seres precisam um dos outros, que é o caso das abelhas. Bom, pessoal, vocês já viram uma abelha voando para lá e para cá? Então, elas estão em busca do pólen e néctar de flores, que são os principais ingredientes do mel, porque eles são fontes saudáveis de açúcares, sais minerais, vitaminas e proteínas. Além disso, elas fazem a polinização quando voam. Pessoal, a polinização é a fertilização da planta, ou seja, sua reprodução. Mas calma. A abelha não vai lá e pega o pólen ou néctar da flor e vai embora assim mais sem menos. Quando elas pegam o pólen da flor, elas levam para outra flor para que assim aconteça de novo a reprodução. Ou seja, quando elas levam o pólen, elas estão fazendo também uma outra fonte de alimentação para elas, para que assim elas possam levar para comer e fazer o mel. Mas Ana, calma aí! Como é que uma abelha vai saber que alguma flor tem pólen? Calma. Bom, isso acontece porque as abelhas são atraídas pelo cheiro e pela cor da flor. Mas existem algumas espécies de flor que para ocorrer sua polinização é preciso também de espécies específicas de abelhas, que é o caso do maracujá com a abelha mamangava. Mas, como toda brevia, essas abelhas mamangava estão sumindo, ou seja, as flores a planta maracujá não vai conseguir reproduzir. Isso quer dizer que sem elas a gente vai ficar sem maracujá. Mas, gente, não para por aí. Sem as abelhas, ficaremos sem diversos alimentos, porque as abelhas fazem com que as plantas fiquem melhores e saudáveis. Com isso, até os animais herbívoros ficarão sem alimento. E cerca de 75% dos alimentos que fazem parte do nosso cotidiano deixarão de existir. Com isso, o ecossistema entrará em colapso por falta de comida. Mas calma, gente. Tem uma forma de a gente resolver tudo isso. É apenas a gente cuidar do meio ambiente que podemos melhorar tudo que está acontecendo e impedir que as abelhas entrem em extinção. Cuidando apenas da água, flores, solos, plantas e o sol, a gente pode melhorar tudo e impedir que o ecossistema entre em colapso, ou seja, a gente não tenha uma crise por falta de alimentos. Agora, vamos falar da pirâmide social das abelhas. No topo tem a abelha rainha. No meio da pirâmide tem os zangões e quase no finalzinho tem as operárias. Agora eu vou falar para vocês as funções específicas de cada uma delas. Bom, as abelhas rainhas são as únicas que conseguem se reproduzir e são elas que trazem harmonia e organização para a colmeia. Depois vem os zangões, que são os machos e não possuem ferrão. E por fim, tem as operárias, que são elas que coletam a água, o pólen e o néctar. Também são elas que defendem a colônia, produzem o mel e alimentam a rainha e os zangões. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre algumas situações do porquê elas acontecem e como devemos agir diante delas, entre abelhas e humanos. Você sabe o que é um enxame? Enxame é quando um grupo de abelhas saem da sua colmeia original
e vão para outro lugar formar uma nova colmeia, sendo enxame de reprodução, migratória e abandono. E pessoal, vocês sabem do porquê pode causar um enxame? Pode ser por falta de espaço, procura de alimento ou desmatamento de áreas naturais. Mas Ana, o que eu faço caso eu encontre um enxame de abelhas? Calma, não é aconselhável vocês tentar espantar elas, jogar água ou ameaçar elas. É aconselhável vocês deitarem no chão e esperarem o enxame passar por completo. Porque caso vocês pensem correr ou fazer alguma dessas coisas que eu falei, o risco vai aumentar para vocês. Então, não ousem tentar ameaçar as bichinhas, tá bom? Fica deitadinho no chão e espera passar. E pessoal, as abelhas têm um mecanismo de defesa, que é por meio de uma única picada, com o ferrão, pessoal, que é localizado na extremidade do abdômen. Mas, pessoal, quando um ferrão entra em contato com a pele humana, ele pode liberar uma toxina. E no lugar onde aconteceu a picada, pode ocorrer vermelhidão, inchaço e dor. Então, é aconselhável a pessoa ir o mais rápido possível ao médico para melhorar a ferida e saber também se ela tem algum tipo de alergia, pois caso ela tenha, pode ocorrer um risco grave à vida. E pessoal, sabe por que uma abelha consegue dar uma única ferroada? Porque, como o ferrão está localizado na extremidade do abdômen, quando acontece a ferroada, uma parte do abdômen dela se desprende e vai junto com o ferrão. Então, leva a abelha à morte. Então, por isso que só uma abelha consegue dar uma ferroada. Agora, pessoal, eu vou falar algumas curiosidades que eu garanto que você não sabia. Pessoal, vocês sabiam que as abelhas, elas são responsáveis por polinizar 1/3 da produção mundial? Pois é. Também, elas são os únicos insetos que produzem alimentos que nós humanos consumimos. Mas calma, não é só isso. Também as abelhas conseguem carregar um peso que é 300 vezes mais que o peso delas. Imagina! Meu Deus, elas são muito fortes. Também elas conseguem bater as asas 180 vezes por segundos. Juro, eu acho só acho que elas são rápidas demais. E pessoal, vocês sabiam que uma abelha comum pode viver em 40 dias, mas uma abelha rainha pode viver entre 3 e 5 anos. Também, sabe por que devemos cuidar do sol? Porque é com a luz do sol que elas conseguem se orientar, saber onde estão as flores, as plantas e assim conseguir alimentos e fazer o nosso mel delicioso, maravilhoso. Além delas conseguirem regenerar a floresta, sem elas não podemos ter mais maçãs, cacaus, amêndoas, tomates, entre outros alimentos. Ah, e não se esqueça, caso as abelhas entrem em extinção, cerca de 75% dos alimentos do nosso cotidiano vão sumir. Ah, e mais uma coisa. Vocês sabiam que também com a extinção das abelhas, a expectativa da vida humana não é nada mais e nada menos que 4 anos. Sem abelhas, sem humanidade. Então, pessoal, por favor, cuidem das abelhas. Cuidem do meio ambiente para que assim a gente possa viver muitos anos. E também ajudar as nossas abelhas, né? Porque tem várias pessoas matando abelhas sem saber o real motivo delas estarem vivas. Tá vendo, pessoal? Cuidem delas, tá bom? Porque assim elas não vão entrar em extinção, vão ajudar a gente a ter mais alimentos e vai ajudar o ecossistema a não entrar em colapso e também vai ajudar o meio ambiente. Então, não matem as abelhas, por favor. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se gostar, deixe bastante like, ative o sininho das notificações e caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve agora. Foi muito bom ter a companhia de vocês aqui e um beijo e até a próxima semana!